E agora nós vamos entrar em Atos 6, Atos capítulo 6, da onde nós paramos. Vamos falar um pouquinho sobre Atos 6. Nós vemos aqui, na palavra de Deus, vai dizer que Atos 6, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixaram dos que fala hebraico, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Então nós vemos que eles vão convocar uma reunião entre os 12, vai falar aqui na palavra de Deus, por isso que os 12 convocaram a reunião, como seus discípulos disseram, os apóstolos: devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimento. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens. E os requisitos eram o quê? 7 homens respeitados, 7 homens cheios do Espírito e de sabedoria. E nós encarregaremos desse serviço. Então nós dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Então nós vemos que quando teve a descida do Espírito Santo, todos foram cheios. A Bíblia vai relatar que havia mais de 120 pessoas ali, muitas pessoas, não apenas os apóstolos estavam ali, mas todos foram cheios do Espírito Santo. Então tinha homens cheios do Espírito Santo. Então ele vai falar aqui que um dos requisitos era homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E nós vemos que foram escolhidos 7 para esse serviço, para servir a igreja, para distribuir alimentos também para as viúvas e para aqueles que eles muito ajudavam, porque estavam, conforme a igreja crescia, ela se expandia com a pregação do Evangelho, a demanda ficava muito grande. Então foi preciso escolher esses 7 homens cheios do Espírito Santo. Então nós vemos que o primeiro, a gente vai pôr Estevão, um dos primeiros e dos mais conhecidos, que a gente vai falar muito sobre Estevão. Nós vemos aqui, também foi escolhido entre os 7, Felipe, homem também cheio do Espírito Santo. Nós vemos aqui, terceiro, Prócoro, nome difícil, hein? Prócoro. 4, Nicanor. 5, Timon. 6, Parmenas. Só nome facinho. A gente pensa que os nossos é difícil hoje, mas antigamente viu os Conteúdo nomes de prova. muito difícil. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Nicolau. Esses foram os 7 escolhidos, tomou como para ajudar, auxiliar os apóstolos. Porque agora os apóstolos queriam cuidar do ensino da palavra e cuidar da oração, na parte de ele estar orando, buscando, e também do ensino da palavra. Então o que nós vemos? Que não adianta oração sem a palavra, ou a palavra sem oração. As duas andam junto. Tem que ter a palavra e também tem que ter a oração. Por isso que nós temos que ter um tempo para nós orarmos, buscarmos a presença de Deus, e também um tempo para nós estudarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nós sabemos que ela é um guia para a gente, né? A gente, quando lê a palavra de Deus, a gente sabemos, é um manual para nós vivermos aqui, porque como nós vemos nos parâmetros que Jesus nos deixou, quando nós se aprofundamos e aqui encontramos tudo na palavra de Deus. Nós encontramos como ter uma vida cristã saudável, nós encontramos como ser família,
nós encontramos como ter prosperidade. Está tudo aqui na Bíblia, está tudo na palavra de Deus. Então aqui é um manual completo para as nossas vidas. Então a gente tem que, os próprios apóstolos, eles priorizavam o ensino da palavra e também priorizavam a oração. Por isso que foram escolhidos esses 7. Porque já, conforme a igreja crescia, eles já não estavam dando conta mais de alimentar o povo, de servir. Era servido uma refeição diária, principalmente pelas viúvas também. E estava aquela briga entre os judeus, que eles vão colocar como fala grega e como fala hebraica, conforme o evangelista expandindo, então alcançava tanto um como o outro, então estava ficando muito difícil, e por isso que foi escolhido os 7. Nós vemos aqui também, no mesmo capítulo 7, Estevão, ele é preso. Nós vamos aqui para o capítulo 6, versículo 8, no livro de Atos, que vai dizer: então, homem cheio da graça e de poder. Qual eram os requisitos para ser um dos 7 diáconos? Está aqui, os requisitos eram cheios do Espírito e de sabedoria e homens respeitados. Aqui no versículo 8 novamente vai falar: Estevão era um homem cheio da graça, do poder, realizava milagres, sinais entre o povo. Um dia, porém, homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria e de Cilícia, da província da Ásia. Nenhum deles eram capaz de resistir à sabedoria do Espírito e ao Espírito pela qual Estevão falava. Então era um homem cheio da sabedoria de Deus, um dos requisitos dos diáconos. Então nós vemos que eles, de alguma forma, a própria palavra fala que eles não resistiam, não tinha como eles não tinham como falar, dialogar com Estevão pela sabedoria que ele tinha, e também pelo Espírito que estava nele. Então vai falar que agora eles vão fazer um plano, eles vão começar a falar falsas testemunhas. Ele vai falar que no versículo 13, as falsas testemunhas declaram: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer: esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes de Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olhavam para Estevão e viram o seu rosto, parecia o rosto de um anjo. Então agora ele está perante o sinédrio, perante o conselho, e ele está sendo julgado porque tem povo que vai falar que estava sendo pago para falar mentiras de Estevão, que ele blasfemou contra Deus. Então eles estão ali acusando Estevão, porque como eles não conseguiam dialogar com Estevão, que era um homem cheio da sabedoria e também do Espírito, ele agora está sendo acusado por este povo injustamente. Então nós vemos que no Atos capítulo 7, a gente vemos o testemunho de Estevão. Nós vemos que em sua defesa, Estevão começa a falar e discorrer sobre a história dos israelitas, desde Abraão e as promessas de Deus feitas a ele. Olha como é tremenda essa parte. Ele tem o seu momento de defesa. Como era um lugar de julgamento, um tribunal, tantos eles acusavam como ele tinha um direito de defesa. E nós vemos que ele começa a citar a promessa de Abraão, que é quando Abraão ele recebe o seu chamado. Vai falar aqui, irmãos e pais, ouçam ao Deus glorioso, apareceu aos nossos antepassados Abraão na Mesopotâmia, antes dele estabelecer em Harã. Ele disse: deixe a sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então abriu na terra dos caldeus e morou em Harã.
até o seu pai morrer. Depois Deus trouxe aqui para a terra onde vocês vivem. Então ele vai começar a citar sobre Abraão, sobre a promessa de Abraão, sobre o chamado de Abraão e sobre a caminhada de Abraão, como ele andou na presença de Deus. Também nós vemos em sua defesa, ele começa a falar de Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Ele começa também a citar Isaac. Ele vai citar Isaac aqui no versículo 8, 7 e 8. Naquele tempo Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaac nasceu, ele circuncidou no 8º, e essa prática continuou, e nasceu Jacó, filho de Isaac. E quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Agora ele está começando a também citar sobre Jacó, sobre os seus filhos, os 12. Ele também, na sua defesa perante o Sinédrio, ele começa a citar José. José, como ele foi jogado na cisterna pelos seus irmãos, ele começa a citar essa história de José, e como ele se tornou governador. E ele também vai falar como as 75 pessoas de seus familiares e próximos vieram para a terra do Egito, como chegou o tempo. Ele vai falar do tempo da fome, da escassez que houve, e como essas pessoas chegaram até José, e foi a sua família. Foi cerca de 75 pessoas até o Egito para morar ali com José no Egito, que ele trouxe a sua família, porque nós vimos que grande era a escassez naquela época, quando houve os 7 anos de bonança e também os 7 anos que o povo estava padecendo necessidade. Isso foi pelo sonho que aconteceu. O rei teve esse sonho, e após o copeiro José ter informado sobre o sonho do copeiro e do padeiro, isso aconteceu, que o padeiro ele morreu e o copeiro ficou. Após 2 anos, passaram anos ali, e Faraó ele teve esse sonho, só que ninguém sabia traduzir, nem mesmo os feiticeiros. Trouxeram muitas pessoas aí para traduzir o sonho de Faraó, só que ninguém traduziu, que era 7 vacas magras, 7 gordas, 7 trigos ruins e 7 trigos bons. E o que aconteceu? O copeiro lembrou de José, que realmente ele tinha falado do sonho do padeiro e do copeiro, e ele mandou que trouxesse esse homem à presença de Faraó. Agora José está na presença de Faraó, e ele fala para ele: o seu sonho é apenas um, o mesmo 7 vacas magras, 7 magras gordas, e 7 trigos bons, 7 trigos ruins, é o mesmo sonho. Haverá 7 anos de bonança e também 7 anos de escassez. Então o que acontece? Eles começam a estocar alimento, e aos seus 32 anos de idade, ele vira governador de todo o Egito, o homem segundo mais importante de Faraó, José. E aí que Estevão começa a citar essa parte, que José, como ele foi jogado na cisterna pelos seus irmãos no buraco, como ele foi vendido. Ele começa a falar perante o Sinédrio como ele foi levado como exemplo. Ele começa a citar sobre essa passagem, né? E como ele trouxe a sua família para viver com ele ali no Egito. E nós vemos que, porque como chegou o tempo de escassez, a sua família, todos, 5 vizinhanças, ia buscar alimento no Egito, que era o único lugar que tinha estocado o alimento. Então ele traz toda a sua família, ao todo de 75 pessoas sobre o Egito. Então nós vemos que ele trouxe para morar com ele. Então nós vemos que há um novo rei. Ele vai falar também do nascimento de Moisés, está tudo relatado aqui no versículo 7, que vai falar no 20,
Vamos ler do 19, vai dizer: esse rei explorou e oprimiu o nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos, para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram que abandonar, a filha de Faraó o adotou e o criou com seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, que era poderoso em palavras e em ações. Nós vemos que muitos vão relatar que o livro de Gênesis ele é um pouco da visão do Egito em palavras, em falas, porque nós vemos que Moisés ele viveu ali por 40 anos, ele aprendeu todos os costumes, ele foi ensinado ali. Era uma das melhores, vamos supor, uma das melhores escolas que tinha ali na época para ensinar o povo, era no Egito. Ele aprendeu no melhor lugar os ensinamentos. Só que ele vai até o povo após seus 40 anos e vai ver o povo sendo oprimido. O povo sendo oprimido pelo rei, pelo faraó. E ele vai ver um homem maltratando um egípcio. Vai falar aqui no versículo 24. Esse egípcio estava maltratando um israelita. E vai falar que ao ver o egípcio maltratando um israelita, defendeu e o vingou, matando o egípcio. Então o Estevão vai citar também esta parte, que Moisés ele mata esse egípcio para defender um israelita que estava sendo maltratado. Então ele vai decorrer aqui também sobre, ele vai falar 40 anos depois, no deserto, no versículo 30, no próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés em chamas de um aborto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado e, aproximando para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus de seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés tremia de medo, não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tira as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido os seus gemidos, desci para libertá-los. Agora, pois, que eu vos envio para o Egito. Então ele vai começar a falar dessa parte que Moisés está no Monte Sinai, sobre a sarça ardente. E quando o anjo ele fala: tira as sandálias do seu pé, porque o lugar que tu pisa é santo. Tudo isso, Estevão, com a sabedoria que ele tem, cheio do Espírito Santo, ele está ali sobre o sinédrio citando tudo os antepassados aqui, porque ele vai falar sobre também essa parte de Moisés, no Monte Sinai. Ele vai falar sobre como o povo estava para ser libertado. Então nós vemos que ao fim do versículo do capítulo 7, vai falar que louvado seja o Senhor. No 54, versículo 7 e 54, vai dizer: os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão. Mas qual era a acusação de Estevão? Após ele citar Abraão, após ele citar Isaque, após ele citar Jacó, após ele citar os 12 filhos de Jacó, após ele citar que Jacó ele foi jogado na cisterna, foi vendido pelos seus irmãos, virou governador, tempo de escassez, após citar sobre Moisés ter matado aquele soldado egípcio que estava maltratando um israelita, ele não concordou com aquilo. E após todos esses acontecimentos, ele citar tudo isso, ele vai fazer uma acusação ao povo de Sinédrio e a todos que estavam ali. Ele vai falar: povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Olha o que ele está falando. Ele está falando perante o Sinédrio, ali tem pessoas muito importantes. Então ele vai começar a falar: e são surdos para a verdade, resistiram para sempre ao Espírito Santo,
foi o que os antepassados fizeram, e vocês também o fazem, que o profeta, seus antepassados não perseguiram, mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenha recebido das mãos de anjos. Então ele vai começar a falar que o povo dali é surdo, incircuncidado, é um povo que traíram, assassino. Vai começar a proferir essas palavras duras perante o Sinédrio, todo o Sinédrio, depois de ter citado todos os antepassados. Então, nós vemos o que? Quando ele cita os antepassados, nós sabemos que Estevão, ele tinha uma sabedoria, ele conhecia do que ele estava falando, ele sabia do que ele estava falando. Então vai falar aqui no 54, e os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Então vai falar que eles tamparam os seus ouvidos, e aos gritos lançaram contra ele, arrastam para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. É aí que entra, nós vemos que entramos, Saulo. Vai falar que quando Estevão é um dos primeiros mártires da Bíblia. Quando ele está para ser apedrejado, Paulo ele cuida da capa daqueles que estão apedrejando. Paulo está incentivando, Saulo está incentivando a morte de Estevão. Por isso que quando nós ouvimos em muitas pregações que Paulo estava no martírio de Estevão, é aqui que vai falar que eles deixaram os mantos, tiraram os seus mantos e o deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo ele ainda era um jovem e estava ali apoiando a morte de Estevão, o martírio de Estevão, porque eles levaram como blasfêmia. Quando Estevão vai proferir que ele está vendo o céu aberto e o Senhor à direita de Deus, eles vão achar como blasfêmia e eles vão arrastar para fora da cidade Estevão para apedrejar Estevão. Então Saulo ali está em total consenso com o povo e segurando a capa daqueles, cuidando da capa daqueles que estavam apedrejando Estevão. Então nós vemos que é um dos primeiros martírios. Então nós vemos que é martírio porque ele nunca negou ao Senhor perante o Sinédrio. Então é um martírio, ele morreu por amor da obra de Deus, do Senhor. Então quando ele fala que ele vê o céu aberto e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus, eles acham como blasfêmia. Então eles levam como blasfêmia, e aqui é a primeira martírio. Então Estevão é apedrejado. Então nós vemos que quando Estevão vai para fora dos muros da cidade, matam Estevão, nós vemos que Saulo lhe via tudo e consentia com tudo que aconteceu ali. Então nós vemos que um dos primeiros martírios que acontece, um dos diáconos que era cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus. E nós vemos que foi um dos escolhidos, mas também ele morreu por não proferir, não negar Jesus, não negar a presença do Senhor. Tudo que ele falava, ele podia ter a sua defesa, ele podia negar perante o Sinédrio, mas assim ele não o fez. Ele falou e também citou todos os antepassados, toda a história dos antepassados, e ele vai acusar que o povo era surdo, que o povo que o povo não estava ouvindo, era assassino, eles eram traidores, pessoas encursidadas. Então ele começa a proferir tudo isso perante o Sinédrio. Imagina, o Sinédrio
um julgamento acontecendo e ele começar a proferir tudo isso aí. Vocês são assassinos, vocês são traidores, são incursidados. Ele começa a falar perante tudo nessa julgamento do Sinédrio. Então nós vemos aqui, para encerrar o capítulo 7, Estevão no Sinédrio, Estevão apedrejado e morto. Então a gente vai entrar agora no capítulo 8. Capítulo 8 é a perseguição dos discípulos dispersarem. Então nós vemos aqui, no 8 vai ainda falar: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. E perseguiram, a perseguição faz os discípulos dispersarem. Vai dizer: uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos viram com grande tristeza e sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e lançava na prisão. Nós vemos que esse era o perfil de Saulo. Ele começou a perseguir, ele varria a igreja de Jerusalém. Vai falar que Saulo ele entrava na igreja de Jerusalém, fechava as portas da igreja, e estava ali, e os homens os soldados junto com Saulo, e Saulo falava: ou vocês negam a Jesus, ou vocês vão apanhar. Ou vocês negam a Jesus, ou vocês vão ser jogados numa prisão. Então muitas pessoas estavam sendo arrastadas para a prisão naquela época. Então Saulo ele perseguia a igreja do Senhor com tanta fúria que ele ia nas casas. Ele não se contentava só de ir no templo, arrastar as pessoas para fora do templo, bater nas pessoas. Eles batiam, espancavam as pessoas, jogavam numa prisão. Ele não estava contente só com isso, de ir até os templos, sinagogas, e puxar o povo. Ele agora está indo em casa, batendo de porta em porta. Para quem não negasse a Jesus, era arrastado de sua própria casa. Imagine, Saulo ele chegava na casa da pessoa que era cristã, ele batia em sua porta, entrava e falava que para eles negarem a Jesus. Só que como eles não negavam a Jesus, ele pegava, arrastava as pessoas para fora da casa, puxava, arrastava a pessoa para fora e jogava dentro de uma prisão. Era essa perseguição, nesse nível que estava acontecendo, essa perseguição daqueles que adoravam ao Senhor e buscavam ao Senhor. E nós vemos que também, em Atos capítulo 8, nós vemos que começou uma grande perseguição aos cristãos. Isso fez que a boa parte da igreja migrasse para outras cidades, embora dolorosa. A perseguição contribuiu para a expansão do Evangelho. Nós vemos que tudo que tenta parar a igreja contribui para a expansão. Vai falar a palavra de Deus que todas as coisas contribuem para o bem. Então o que acontece? Após essa perseguição em Jerusalém, muitos vão se espalhar para outras cidades. E isso contribui para a expansão do Evangelho. Porque esses homens, eles não apenas foram para outras cidades, mas aonde eles passavam, eles pregavam o Evangelho do Senhor. Aonde eles passavam, ele falava do Senhor, de Jesus ressurreto, do Messias. Então isso, que eles pensaram que ia parar a igreja, após a perseguição de Saulo, eles iam perseguir, a igreja ia parar de crescer, todos os povos iam ficar temerosos, iam ficar com medo. Não, isso surgiu para a expansão do Evangelho, isso contribuiu para a expansão. Porque nós vemos que, quando a palavra ela fala que Saulo está indo para Damasco, é porque ele está indo atrás desses crentes que estavam lá em Jerusalém e se espalharam. Ele quer ir atrás para pegar esse povo, arrastar para Jerusalém e jogar dentro da prisão. Ele
ele era nesse nível. Ele queria ir atrás do povo. Em Jerusalém, a perseguição já era tanta que ele já queria migrar para outra cidade. É aí que o evangelho migra para outras cidades, além dos muros de Jerusalém, através dos apóstolos. E também nós vemos que Felipe ele vai até Samaria e vai falar que houve muitas conversões e sinais extraordinários, dando início a uma igreja fora dos limites de Jerusalém. Agora a igreja está saindo dos limites de Jerusalém. Mas por quê? Tem um homem de Deus pregando ali. Está acontecendo sinais, está acontecendo maravilhas. E nós vemos que ele está cheio do Espírito Santo. Então, um homem que é cheio do Espírito Santo, onde ele prega a palavra de Deus, realmente a transformação, muitas vidas começam a se converter ao Senhor e começa um grande milagre em Samaria. Nós vemos que ele está pregando sobre Samaria. Então, muitas coisas estão acontecendo ali. E ouviram falar do sucesso do Evangelho em Samaria. E a igreja enviou os apóstolos, Pedro e João, para observarem os fatos, os que estavam acontecendo. Mas por quê? O que estava acontecendo? O povo estava se convertendo, o povo está se voltando para o Senhor, mas até então é um povo gentil e ainda não receberam um Espírito Santo sobre as suas vidas. Então nós vemos que agora Pedro e João, eles são pela igreja, eles são enviados para lá nesta missão de orar pelo povo, e o povo recebeu o Espírito Santo de Deus também. Porque nós vemos que quando eles ouvem falar do sucesso do Evangelho, as conversões em massa, os milagres que estavam acontecendo, Pedro e João vai até Samaria. Eles vão até Samaria ver realmente o que estava acontecendo. E nós vemos que em meio a Samaria, você está querendo ler aqui no capítulo 8, no 35, capítulo 8, 35 de Atos, vai dizer, capítulo 8, 15, desculpa, capítulo 8, 15, vai dizer: assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos receberem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as suas mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. E Simão viu as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então nós vemos que tinha um feiticeiro na cidade muito conhecido, chamado Simão. Ele era um feiticeiro muito conhecido naquela cidade por praticar feitiçarias mágicas ali. E ele ficou maravilhado do que ele viu. E vai falar aqui sobre ele que, dizendo: deem este poder também para que possa impuser as mãos sobre pessoas e ela receba o Espírito Santo. Ele está querendo aquilo que os apóstolos têm, colocar a mão sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Porém Pedro lhe responde: que seu dinheiro seja destruído com você. Por imaginar que o dom de Deus não pode ser comprado. O dom de Deus ele não pode ser comprado. Você não tem parte nem direito desse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez perdoe seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Então Simão, ele exclama: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram para Jerusalém ao longo do caminho. Pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Pedro e João estão voltando, mas em meio caminho eles estão ali anunciando as boas novas em várias vilas samaritanas. E nós vemos que este mago,
Simão, ele é conhecido como mago, como feiticeiro, como mágico naquela cidade. Ele também se converte ao Senhor, através que ele tenta comprar o dom, que ele viu, ficou maravilhado que Pedro e João colocavam a mão sobre as pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo. Ele quer comprar com dinheiro, e Pedro ele vai retrucar isso. Ele fala que para ele se arrepender, porque o dom de Deus não é comprado, o dom de Deus é ganhado, é um dom gratuito de Deus, não é comprado com dinheiro. Ele queria comprar com dinheiro, só que o dinheiro não servia para nada. Então Pedro começa a ministrar sobre a vida desse Simão, desse mago, e começa a falar para ele se arrepender. Aí ele se arrepende, ele também é um dos que é batizado. Esse mago também é batizado, ele larga tudo isso, feitiçaria, magia, e ele é batizado. Então nós vemos que ele larga essa vida que ele vivia e agora ele vive uma vida para o Evangelho do Senhor. E nós vemos também no mesmo capítulo 8 que Felipe em Etiópia, um eunuco e um anjo que orientou Felipe a seguir uma nova direção. Nós vemos que esse eunuco, ele está voltando da festa, ele está voltando de uma festa sobre a sua carruagem, e ele começa a citar o livro de Isaías. Nós vemos aqui que vai falar, a partir do 26 ao 39, vai falar desse eunuco, e vai falar que um anjo vai até Felipe e vai para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou o caminho alto oficial. No caminho encontrou esse alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, a rainha de Etiópia, e ela tinha ido para Jerusalém para participar da adoração. Estava a caminho de volta, sentado em sua carruagem, e lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Ele dizia, disse o Espírito a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que você lê? Ele estava lendo, mas ele não compreendia o que estava escrito. Ele só estava citando alguma passagem de Isaías. E o homem respondeu: como posso entender se alguém me explique? E convidou Felipe a subir a carruagem. E ao sentar-se ao seu lado, era a passagem que estava na escritura que ele estava lendo, foi aquela passagem: e ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? Nós vemos que o profeta Isaías, era um profeta messiânico, que profetizava, que mais profetizou sobre Jesus. O seu livro ele vai ser comparado com uma mini Bíblia, porque nós vemos que os seus capítulos têm 66 capítulos e a Bíblia ela tem 66 livros. Então é comparado com uma mini Bíblia e o profeta messiânico que mais profetizou. Aqui ele está lendo uma passagem que Isaías tinha falado do Messias, de Jesus. Então nós vemos, e o eunuco perguntou a Felipe: diga-me, profeta, estava falando de si mesmo ou de outro? Ele está perguntando se Isaías estava falando de si mesmo, dele mesmo, ou de outro. Então Felipe, começando com essa mesma passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas ao respeito de Jesus. Ele começa a explicar que aquele texto não era do profeta mesmo, de Isaías, mas era do Messias. E prosseguindo ao lugar onde havia água, então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Felipe disse: nada o impede, se você crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: eu creio em Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe,
e levou o eunuco, não tornou a vê-lo mais, seguiu viagem cheio de alegria. Então Felipe apareceu ao norte da cidade de Azoto, anunciou as boas novas, e ali em todas as cidades ao longo do caminho até chegar em Cesareia. Então onde Felipe passava, ele pregava o evangelho, ele fazia o que o Senhor ordenava. Ele chegou até esse eunuco porque o anjo do Senhor mandou que ele fosse, ele saísse dali e fosse para esse local, porque já tinha, o Senhor já ia operar algo na vida desse eunuco. Então nós vemos que isso é um plano de Deus. E quando o anjo ele chega até Felipe e manda que ele saísse dali e fosse até tal lugar específico, era porque o Senhor tinha um plano, um plano sobre a vida desse eunuco. Então vai falar que esse eunuco ele citava Isaías, mas não sabia o que estava lendo, não sabia o que estava citando. Ele estava lendo, mas não sabia se o próprio profeta falava de si mesmo ou se falava de outro alguém. Então Felipe ele pega a mesma passagem. Por isso que é muito importante, quando foram escolhidos os homens, filhos da sabedoria de Deus, porque ele tinha que conhecer, ele conhecia o texto também. Felipe conhecia o texto, ele não foi pego de surpresa. Porque quando esse eunuco está citando Isaías, vai falar que pelo mesmo texto, Felipe ele começa a falar de Cristo, de Jesus, de quem era, para quem era essa profecia. E realmente ele vê esta água e ele tem em seu coração que me impede de ser batizado. Aí ele fala, para se voltar ao Senhor de todo o seu coração. Então Felipe batiza esse eunuco ao meio do caminho. Eu acho que é importante, não sei se todo mundo sabe como é o eunuco. Talvez está explicando sobre como é o eunuco. Ah, sim, a gente vai explicar sobre o eunuco. Também a gente vai entrar nessa, um pouco mais para frente, a gente vai entrar sobre esse eunuco. Aí a gente vai falar sobre o eunuco. Para explicar sobre o que era o eunuco, né? A gente sabe que ele era um homem muito importante, que servia a rainha diretamente. Ele servia a casa, o palácio, e ele cuidava do tesouro dessa rainha. Ele tinha essa função, mas ele tinha outras funções que a gente vai explicar mais para frente o que é o eunuco. A gente vai frisar sobre ele. Como é que parece? Se der tempo a gente já pega. As horas passam rápido. Nós vemos que Atos 9, capítulo 9, a conversão de Saulo. Nós vemos no capítulo 8, a gente vê a perseguição, Felipe em Samaria, Simão o mago e Felipe em Etiópia, esse eunuco da rainha. Então a gente entendeu aqui que nesse capítulo 8 vai abordar sobre Felipe em Samaria, vai falar sobre o mago que tentou comprar o dom do Senhor, que ele viu Pedro e João derramando o Espírito Santo sobre as pessoas, ele empunhava as suas mãos, ele queria comprar aquilo, queria fazer a mesma coisa, e Pedro ele começa a pregar sobre Simão, e nós vemos Felipe ao encontro desse eunuco na carruagem, a qual ele estava voltando naquela festa de adoração que eles faziam. Nós vemos que em Atos capítulo 9 vai falar sobre a conversão de Saulo. O maior e mais respeitado perseguidor da igreja de Jesus Cristo, com muita fúria e determinação ele perseguiu os servos de Deus, com muita fúria e determinação. Nós vemos que ele era determinado e estava furioso, porque não que ele estava perseguindo sem sentido nenhum, é que ele seguia o que ele aprendeu à risca, o que ele aprendeu. Vai falar que ele desde jovem, ele era ensinado por Gamaliel, aos pés de Gamaliel. Ele cresceu sendo instruído por Gamaliel. E quem é Gamaliel? Era um ancião, rabino,
ele foi neto do grande educador, também mais inteligente ainda. Ele era neto do judeu Hilel, o ancião líder dentre todas as autoridades dos sinédrios, de meados do século I, reconhecido mestre e doutor da lei. Morreu 20 anos antes da destruição do segundo templo de Jerusalém. E nós vemos que o próprio Gamaliel, ele pede moderação à perseguição aos apóstolos. O próprio Gamaliel pede, fala, você tem que ser moderado, porque nós vemos que além de ele ser um grande educador, ele era mestre e doutor da lei. Ele era um doutor da lei, ele era mestre. Era um cara muito inteligente, inteligentíssimo. E vai falar que ele era neto de Hilel. Hilel, ele foi um dos grandes líderes de autoridade do Sinédrio, Gamaliel. Então Gamaliel, ele praticamente cresceu aprendendo com o seu avô Hilel. Ele aprende tudo desde novo, desde pequeno. Então ele era muito inteligente. Então Saulo, ele aprende aos pés de Gamaliel, e que era ensinado a lei de Moisés também. Então Saulo está seguindo a risca o que ele aprendeu com Gamaliel. Ele era um cara muito estudado. Saulo era muito estudado, Saulo era muito inteligente, e Saulo, ele está seguindo a risca o que ele aprendeu. Então não que ele esteja errado, mas ele não está aceitando o novo do Senhor. É por isso que ele vai até Damasco. Ele quer ir para até Damasco buscar quem? Aqueles que saíram de Jerusalém. Felipe, buscar aqueles que estavam lá e se dispersaram para as outras cidades. Só que quando Paulo ele está indo para Damasco, é muito provável que Felipe já esteja em Damasco. E muitos homens já foram apregoados ao Evangelho, e muitos homens se converteram ao Senhor. Nós vemos que tem um próprio homem de Deus que havia na cidade de Damasco, chamado Ananias. Nós vemos que Saulo, para explicar um pouco sobre essa conversão de Saulo, a gente vê que Saulo está indo para Damasco, há um grande clarão, o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque Saulo não só perseguia a igreja do Senhor, mas perseguia o próprio Senhor Jesus, porque ele não queria aceitar o novo, ele queria ficar naquilo que ele aprendeu. E o Evangelho é o que? É boas novas, aquilo que é novo. Então ele não quer aceitar isso. Então o próprio Senhor fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E vai falar que ele fica imediatamente cego, ele não enxerga mais nada. Ele vai levam ele até Damasco, até a rua direita, e colocam ele na casa de Judas, mas não Judas Iscariotes, que morreu, é outro Judas. Ele é colocado nesta casa, e por ali ele permanece 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer e 3 dias sem beber. Ele está sobre aquela casa. E aí que o Senhor, ele fala para Ananias ir lá e impor as suas mãos sobre Saulo. Ananias vai falar, vai retrucar um pouquinho que ele era um grande perseguidor, que estava indo ali para perseguir o povo, tudo. Então Ananias, ele fica um pouco temeroso, porque a fama de Saulo se estendeu por todos os lugares. Ele perseguia mesmo furiamente, com muita fúria, com muita determinação. Ele queria acabar com a igreja do Senhor, com a expansão do Evangelho. Mas nós vemos que tudo contribuiu. Que mesmo Paulo ele sendo perseguidor, ele contribuiu para a expansão do Evangelho. Porque se não fosse ele para perseguir, com certeza teria outros planos para expandir. Mas olha como foi esse plano do Senhor. Ele perseguia, o povo se dispersava, mas por onde o povo se dispersava, falava do Evangelho do Senhor. Falava
pregava sobre o Senhor e muitas conversões em massa. Houve muitas conversões. Até Damasco tinha um homem de Deus chamado Ananias, que o próprio Senhor fala para Ananias: Ananias, vá até a rua direita, lá terá um homem chamado por Saulo, ele vai impor as mãos, ele vai voltar a enxergar. E quando Ananias ele chega até lá, ele vai impor as mãos sobre Saulo. É interessante isso, que quando ele impõe as mãos, ele também vai falar que ele está recebendo também o Espírito Santo, através dessa imposição de mãos que ele coloca sobre Saulo, além de ele voltar a enxergar a sua cegueira. Mas essa cegueira não só foi física, quando não foi quebrada só uma cegueira física, nós vemos que foi quebrada essa cegueira física e também uma cegueira espiritual, porque agora Paulo ele começa a enxergar por outros olhos. Então tudo que ele aprendeu ali com Gamaliel, ele vai falar aqui no... Vamos estar lendo aqui o versículo, é o capítulo 9, São Paulo, capítulo 22. Capítulo 22 de Atos? Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, 3 e 5. Olha o que Paulo vai falar sobre Gamaliel. Capítulo 22, 3 e 5 vai dizer: Então Paulo disse: Sou judeu nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como um aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Olha o pensamento dele, ele estava achando que estava honrando a Deus, conforme os ensinamentos antigos e judaicos que ele aprendeu com Gamaliel. Só que ele vai falar aqui no 4, olha como é lindo. Fui ao encalço dos seguidores do caminho e perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. E o sumo sacerdote e todos os conselhos dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para os nossos irmãos judeus em Damasco. Me autorizaram a trazer seguidores a caminhos lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Ele vai falar que ele matava, ele perseguia, jogava na prisão, e agora ele pegou cartas para ir para Damasco. E quando me aproximando de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: Sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: o que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto e dedicado à lei, e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então disse-lhe o Deus dos nossos antepassados: escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo ouvia falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos que ouviu, que viu e ouviu e o que está esperando. Levanta-te e seja batizado. Para ele totalmente fazer parte da igreja, era necessário ele ser batizado. Ele foi batizado. Fique limpo dos seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão
na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará o testemunho a seu respeito. Nós vemos que após essa conversão, no capítulo 9, Saulo começa a pregar mesmo em Damasco. E nós vemos que ele mesmo era, como ele era Saulo, ele perseguia os seguidores de Cristo e os matava. Agora eles querem perseguir Paulo ali mesmo em Damasco. Nós vemos que mesmo em Damasco, Paulo, eles intentam matar Paulo ali em Damasco. Eles fazem um plano, eles fazem toda uma estratégia para matar Paulo, para matar Saulo. E nós vemos que Saulo ele vai sair de Damasco dentro de um cesto escondido, para que o povo, muitos não matassem Saulo ali, porque queriam matar Saulo. Só que nós vemos que agora ele é um homem que foi convertido, um homem que foi batizado e um homem que também recebeu o Espírito Santo. Só que muitos ouviam a fama e queriam aproveitar que Paulo estava ali para matar ele. Queriam matar ele com fúria, porque tudo que ele fez tudo que ele fazia pela igreja, ele perseguia, ele matava a gente, jogava na prisão. E agora eles intentam querer matar ali em Damasco Paulo. Então nós vemos que traçado uma estratégia de tirar Paulo rapidamente de Damasco, e ele é colocado num cesto e tiram ele para fora da cidade para que o povo não matasse. E o próprio Saulo aqui confessa também no 19, né, o que ele fez com o Estevão, que ele continua falando, e disse ele, sabe, Senhor, eu disse, ele sabe que eu prendia e açoitava cada uma sinagoga, aqueles que criam no Senhor, e quando derramaram o sangue da sua testemunha, Estevão, eu estava lá e concordei, tomando conta das capas que eles colocavam de lado enquanto o apedrejavam, né? Nós vemos que acho que Paulo ele vai chegar a falar por 2, 3 vezes esse testemunho. O rei Agripa também mais para frente. Exatamente, o rei Agripa, ele vai falar do seu testemunho algumas vezes também ao decorrer de Atos. A gente vai ouvir ele nesse 22, ele está testemunhando, ele está falando o que ele fazia. Ele entende também essa perseguição, porque ele se faz um auto-julgamento, né? Aqui ele já está falando para Deus que ele realmente fez tudo isso, né? Ele mesmo fala, algumas vezes a gente vai encontrar aqui no livro de Atos, ele testemunhando sobre esses acontecimentos. Nós não vemos somente essa passagem de Damasco, no capítulo 9, nós vemos no 22 e, se não me engano, no 26, 22 e 26. Às vezes ele testemunhando sobre isso. Ele não se gloria sobre isso. Ao contrário, ele fala que ele era um perseguidor, ele matava, ele prendia, porque ele não conhecia a Jesus, a verdade. Então ele aprendeu o quê? Ele aprendeu aos pés de Gamaliel a lei. Ele aprendeu tudo o que estava ali no Velho Testamento, a lei, tudo. Ele aprendeu e para isso ele tomou para si e não queria aceitar o novo. O novo, que era o próprio Jesus, ele numa passagem fala: eu não vim para mudar a lei de Moisés. Mas nós vemos que ele não queria aceitar o novo. Ele não aceitava a igreja, ele não aceitava os cristãos, não aceitava. Ele era herege, né? Era um povo herege, das heresias. Exatamente, o povo herege. É que nem você vê uma pessoa falando uma coisa que você não, às vezes não tem aprendizado, você fala, mas ele está falando heresia. É um povo herege. É um povo que para ele era herege. E ele perseguia para isso. Só que ele pensava que ele estava fazendo um serviço a Deus em perseguir a igreja, matar essas pessoas que... E outra, ele não entendia o lado da corrupção dentro do templo. Ele não entendia isso, ele entendia a lei, ele guardava a lei. Gamaliel era um homem muito justo. É zeloso, né? O Gamaliel era um homem muito zeloso pela lei, só que quem exercia as leis se corrompia lá dentro mesmo. Por isso que de Zacarias para cá, quando entra,
Aí a gente já teve aquela mudança que já não foi mais a sinagoga para pregar, né? O próprio Gamaliel, ele não está aceitando essa cura, porque ele vai falar que para ser moderado. O próprio Gamaliel vai falar para que sejam moderados com os apóstolos, porque e uns que estão ele não está aceitando também tudo que estão fazendo, morte, jogando na prisão, arrastando as pessoas da casa. Ele era zeloso e Paulo aprendeu isso, realmente Saulo aprendeu isso. E para a igreja do Senhor, para Saulo eram pessoas heréticas. Saulo não estava errado. Ele estava fazendo aquilo que ele aprendeu. Valeu. Só que quando ele teve lá encontro com o Senhor em Damasco, aí caiu as escamas dos olhos dele. Aí uniu, né? A lei com a graça. Aí ele conheceu a Jesus, porque vai falar que ele foi batizado, e além de ele ser batizado, ele recebeu o Espírito Santo do Senhor. Então nós vemos que aqui, ó, no capítulo 9, no versículo 23, vai dizer que depois de um certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo dia e noite, e vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Não queria deixar ele sair pela porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Estavam vigiando dia e noite para matar Paulo. Mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns dos seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Tiraram ele pela muralha num grande cesto, para ele não ser morto. Então, para a gente correr aqui um pouquinho, nós vemos também no versículo, no capítulo 9, que Saulo começa a pregar, e nós vemos aqui também sobre, no versículo 32, Pedro vigiava por toda a cidade e foi visitar o povo santo, e vivia de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, e permanecia na cama havia 8 anos. Era um paralítico, e Pedro disse a Enéas: Jesus Cristo cura você. Nós vemos uma coisa interessante aí. Enéas está paralítico há 8 anos numa cama. E quando Pedro ele chega até Enéas, ele fala: Jesus Cristo cura você. O Messias cuida você. Aqui minha tradução está: Jesus Cristo cura você. Por quê? Não era Pedro que estava curando, ele queria deixar bem claro: eu te curo. Não, ele vai falar: Jesus Cristo cura você. Também é Jesus te dá saúde. Jesus te dá saúde. Então tem muitos tradução que é Jesus. Jesus te dá saúde, Jesus te cura. Então a gente vê várias traduções. E ele fala: levanta-se e arrume a sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e converteram ao Senhor. E também nós vamos falar de que havia uma discípula chamada Dorcas, e também algumas traduções vai estar Tabita ou Dorcas. Vai estar. Agora ele está. Nós vemos que ao ouvir que Pedro estava ali, chamam ele, e vai falar que havia em Jope uma discípula que sempre fazia o bem, as pessoas ajudavam os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento, colocaram numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava lá, perto de Lida, enviaram 2 homens para suplicar: por favor, venham o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles, e assim chegou e foi levado à sala do andar superior, ao cômodo estava cheio de viúvas que choravam. Dorcas havia feito para elas, e Pedro pediu para que saíssem do quarto. Nós vemos que muitas mulheres estavam ali mostrando as vestimentas que a própria Dorcas tinha feito, porque era uma mulher piedosa, era uma mulher que sempre fazia o bem, que ajudava os pobres, fazia sem querer ganhar nada em troca. Então nós vemos que Pedro ele manda que todo mundo saia. Essas mulheres estavam chorando, estavam em luto, estavam mostrando as suas vestes que a própria Dorcas tinha feito. E ele se ajoelha e ora, e voltando ao corpo da mulher disse: Tabita,
levanta. E ela abriu os olhos, quando ela viu Pedro, sentou-se, e ele deu a mão e ajudou a levantar em seguida. Chamou os discípulos e a Zeus e apresentou viva. E a notícia se espalhou por toda a cidade, muitos creram, e Pedro ficou em Jope algum tempo hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Então nós vemos que ele ajoelha e fala, Tabita, levanta-te. Ele ora ao Senhor, ele busca o Senhor. E nós vemos um fato parecido quando o próprio Jesus ele fala naquela mulher, naquela jovem que estava sobre a sua casa, que Jairo ele vai atrás de Jesus, e fala, Talita cumi, levanta-te. Então nós vemos que Pedro agora ele está fazendo o quê? Ele primeiro dobra-se, Pedro ora ao Senhor e fala para ela, Tabita, levanta-te. Então nós vemos que uma ressurreição acontecendo ali, através de um apóstolo. Então nós vemos que Jesus, o povo via Jesus fazendo esse tipo de ressurreição, mas nunca havia antes um apóstolo feito um tipo de ressurreição até este momento. Então ele chega e fala, Tabita, levanta-te. Então ele apresenta as Dorcas vivas para as mulheres, para as viúvas que estavam ali chorando por essa mulher. Então nós vemos aqui também Cornélio, que manda chamar Pedro. Ele morava em Cesareia, o exército romano, era capitão do regimento italiano, e era um homem devoto e temente a Deus, como também toda a família. Então nós vemos aqui que essa passagem, o próprio anjo, ele fala com Cornélio, e também para chamar Pedro até ali e falar o que havia falado sobre o que ele tinha, a visão que ele teve. Só que mais para frente aqui a gente vai ver que Pedro, enquanto ele numa refeição era parado, entrou em êxtase e viu o céu aberto, algo semelhante grande a um lençol ser baixado por 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. E nós vemos que respondeu, jamais comi coisa alguma que fosse considerada imprópria. Então se repetiu por 3 vezes subitamente o lençol, e Pedro ficou perplexo. Cornélio havia enviado para encontrar Simão. Eles aproximaram do portão e perguntou se estava hospedado ali. O que quer dizer esses animais répteis que ele visto para comer? É que o próprio Senhor queria falar para Pedro, não fala o que é impuro que eu purifiquei. Então ele quer falar sobre os gentios a receber o Espírito Santo. Então quando Cornélio tem essa visão e chama Pedro até a sua casa, Pedro ele é convocado, alguns soldados vão ali atrás de Pedro, para falar a respeito dos gentios. Então ele usa essa visão que ele considerava impuro, esses animais que não podia comer tudo, não podia tocar, eles considerados impuro, e o Senhor ele fala, porque tu diz impuro aquilo que eu purifiquei. Então ele está querendo dizer também a respeito dos gentios, para receberem também o Espírito Santo. E nós vemos mais para frente aqui, no versículo 28, para encerrar. Pedro lhe disse, vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil, com este o associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou, não me devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês me mandaram buscar? Então nós vemos aqui que os gentios começam a ouvir as boas novas. Então nós vemos que tinha aquilo de um judeu não ser visto entrando na casa de um gentil. Então isso aqui é quebrado. O próprio Senhor, em visão, ele dá a visão a Pedro sobre esses animais impuros. Nós vemos que ele entendeu essa visão, ele associa que com os gentios, no entanto, Deus me mostrou, ele vai falar, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro. Então ele já não deve mais considerar ninguém impuro, como eles não podia ser visto dentro da casa de um gentil. O judeu ele jamais entraria na casa de um gentil.
Então isso aí foi quebrado através da visão que o Senhor ele deu para Pedro sobre esses animais impuros. Então a gente, o anjo, Deus envia o anjo a Cornélio, trazendo a visão de Pedro, que nem um homem que fala que teve representado que nem nós não devemos considerar nenhum homem impuro ou imundo, pois Deus não faz acepção de pessoa. Então isso é muito forte, a gente não deve considerar ninguém imundo ou impuro, isso não cabe a nós, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. E Pedro pega os gentios, começou a falar a respeito de Jesus a Cornélio e todas as pessoas reunidas ali. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Os judeus que acompanhavam Pedro ficaram espantados que o Espírito Santo houvesse sido derramado também sobre os gentios. Até os próprios judeus que estavam com Pedro não estavam acreditando que o Espírito